começamos mais um podcast do Soma Inspira. Se você ainda não segue a gente, vai lá nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube, Soma Inspira. E hoje eu estou com uma convidada, uma membra nossa, muito especial, Aline Biagi. Que Tudo felicidade bem? ter você aqui. Felicidade é minha. Estou não só feliz, mas queremos saber tudo sobre você. Bora. Primeiro, quem é Aline Biagi? Quem é a Aline? Nossa, Essa é longa a resposta. É isso que a gente quer saber. Tudo? Tudo. Desde o começo? Desde o começo. Nossa, Nasceu aqui? Como é que foi? nasceu aqui, sim, nasci aqui. A Aline é mãe, a Aline é mulher, empresária, esposa, irmã, filha, instrutora de pilates. Instrutora de O que Pilates. mais? E eterna estudiosa, que é a parte que eu mais gosto. É isso, Estudar. mais gostoso. Isso é mais gostoso. Sou formada em Educação Física, me formei aqui em Ribeirão Preto, Legal. fiz pós em Fisiologia do Exercício em São Carlos. Sempre gostei muito do movimento, vim da dança, dancei minha vida inteira. Tira! Sou bailarina, Achei bailarina. de formação, sim. Eu amo dançar. Eu fiz também. uns 3 anos de dança. Ai, que delícia. Que É. tipo de dança? Dança de salão, gafieira, tango. Gente, além de tudo... Além disso, eu sou pé de valsa. Do pé de valsa. Além de chefe, todas as outras. Aham. Ótimo, É muito faz bem. gostoso a dança. Dançar, eu acho que é libertador, né? Eu acho que é... Como eu fiz minha vida inteira, eu não consigo... Isso você fez lá quando você era adolescente? Desde os 3 anos. Desde os 3? Balé clássico, jazz, sapateado, dança do ventre, Passou por tudo. street dance, tudo, tudo. E eu sempre fui apaixonada pelo movimento. Um dos motivos que eu escolhi a educação física. Eu sabia que em algum momento eu não iria ser dançarina, Aham. porque tive problemas no joelho, acabei tendo muita dor assim ao longo dos anos. Quando eu era adolescente, comecei com essas dores e eu vi que era uma carreira muito curta, não ia seguir com a dança. E eu sempre gostei de movimento, sempre gostei de esporte e fui para o lado da educação física. Que legal. Quando eu cheguei na educação física, eu descobri que eu daria aula, na verdade, eu seria professora. Não tinha pensado nisso até então, porque eu gostava de movimento, Interessante. gostava de praticar esportes, mas eu não me atentei que eu seria professora. Então, começou aí uma nova descoberta. A princípio, eu gostava muito de dança, dava aula de dança e fui descobrindo outras coisas na faculdade, outros esportes. Comecei mais para a área da musculação. Mas essa área, nessa época, você dava aula nas escolas. Você não tinha ainda, ou você já era empreendedora nessa época? Não, Ainda não. só estudava, Só estudava. fazia aula de dança e estava descobrindo novas áreas ali dentro da educação física. Legal. E descobri que eu gostava muito de musculação, comecei a trabalhar com musculação, mas ainda assim faltava alguma coisa. Cerejinha do bolo. Tinha, e eu precisava do movimento, assim, Sim. a musculação é maravilhosa, eu acho que todo mundo precisa fazer, é essencial, só que ainda faltava mais alguma coisinha para complementar. Fui procurando diversas áreas diferentes e encontrei o Pilates. Falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei numa saga para procurar o melhor curso de Pilates que eu poderia fazer. Nessa época aqui no E Brasil... tem vários tipos de Pilates, não tem? Exato, tem Então tá, Pilates... daqui a pouco você me fala. Sim, tem 2 tipos, assim, mais especificamente, que é o Tá. contemporâneo e o clássico, Ah, perfeito. que faz parte dessa história que eu vou te Ah, contar. então ótimo. Então, Beleza. nessa busca, lá no comecinho do Pilates aqui quando eu fui pesquisar, né, sobre o Pilates aqui no Brasil, não tinham muitas escolas de formação em Pilates clássico, né, era um pouquinho mais fechado aqui. Sim. E como era uma coisa que eu queria fazer muito, eu sentia a necessidade de achar um curso logo, porque eu queria vivenciar isso, eu acabei fazendo um curso de Pilates contemporâneo, Tá. que é uma linha do Pilates, muito interessante, trabalhei anos com ela, só que ainda assim eu achava que faltava mais uma coisinha. Legal. É como se fosse um quebra-cabeça, ele estava quase completo, mas faltava mais A alguma sua alma coisinha. gritava ainda. Sim. Falta. E aí eu comecei a pesquisar em todo lugar, comecei a viajar e aí cada lugar diferente que eu achava, Chicago, que era no melhor congresso de Pilates que tem. Fui para Chicago para descobrir os melhores professores do Legal. mundo. Comecei a fazer curso lá. Depois fui para Nova York, depois fui para Fort Lauderdale. E aí procurando o que seria mais próximo da fonte, mais próximo do que o Joseph Pilates, que é o criador do método, deixou para nós. E eu não achava isso, e aquela angústia de procurar, não conseguia achar, até que então eu achei. Eu achei uma escola de formação, que é da Romana,
Romana Kryzanowska, que é uma pupila do Joseph Pilates, foi a pessoa que ficou mais tempo com o Joseph, que aprendeu, que pode falar que é a herdeira do método, porque ela realmente é a pessoa que mais aprendeu com ele, e a pessoa que mais formou professores ao longo do tempo. E aí eu entrei para essa escola, que é a escola da Romana. E onde fica? Fica em Fort Lauderdale, Fort nos Lauderdale. Estados Unidos. Sim. A formação eu consegui fazer aqui no Brasil, uma parte dela, a parte final eu fiz com eles lá. E aí, realmente, essa foi a cereja do bolo. Aí você viu que a sua alma ficou em paz. Exatamente, minha alma ficou em paz, porque assim, foi tão rico, foi tão imersivo, assim, realmente estar perto, mais próximo da história possível, mais Sim. próximo dos melhores professores do mundo. Então, assim, e não só melhores professores, assim, porque eu estou falando, imagina, quem sou eu para falar isso, mas... Você estudou para isso. Exato, é de uma experiência, de uma Vivência. Exato, de uma delicadeza, de uma sutileza para realmente enxergar as pessoas de forma única. Sim. E era isso que eu não encontrava num primeiro momento na minha formação. Eu queria encontrar pessoas que olhassem para as pessoas como seres únicos. E isso é muito difícil, porque todo mundo vai só dando Porque um todo mundo monte quer de dar um método. exercícios. Um método, Exato. caixinha quadrada. E vamos E fazer não isso é. aqui, deu certo para você, vou fazer para ele também. Não, tem um sistema próprio para cada um. Até porque fisiologicamente um é mais alto, outro é mais magro, Exato. outro é mais fortinho e assim por diante, né? E São você dores mesmo, diferentes. de um lado você tem um olho mais alto, um olho mais É. baixo, um ombro mais alto, um ombro mais É. baixo. Então, É. na verdade, nem nós somos iguais os dois lados. Então, se for ver, é muito incrível E isso. esse tempo até você descobrir foi quanto? Foi alguns anos? Foram bons anos, porque eu fiz minha formação fazem 19 anos. Então, foi uma busca aí constante, sim. Que incrível. Que ainda não terminou, né, ainda continuo Aí, com buscando certeza. cada vez mais. E quando você olhou no espelho e falou: "Quero ser empreendedora"? Olha, eu ainda não olhei no espelho. Esse momento ainda não aconteceu. Como não? Tá com estúdio novo. Exato, Lindo. exato. Mas se eu te contar que eu fiz a formação em Pilates, Tá. e aí surgiu uma oportunidade de abrir um estúdio, porque tinha uma professora saindo, e o dono da academia precisava de uma professora, ele me ligou e falou: "Ó, você quer assumir?" Eu falei: "Quero". E aí assumi esse espaço. Infelizmente ele veio a sair do espaço um tempo depois e a dona tinha uma outra professora em vista, então eu tive que sair. Nessa transição eu não tinha para onde ir. E aí a minha sogra, que é como se fosse uma mãe para mim, falou: "Tem um espaço aqui na minha casa". Falou: "Por que você não vem para cá até você achar um novo espaço? E aí quando você achar esse novo espaço, você vê com calma, não tem pressa". Sim. E era uma sala ótima, super charmosa, e eu sou a rainha das janelas, né, todo lugar tem que ter uma janelinha pra mim. Então meu primeiro estúdio era uma vista assim, igual a de vocês aqui, maravilhosa, que eu adorava, super moderna. E aí eu fui pra casa da minha sogra, que era uma sala separada, e tinha umas janelinhas super charmosas que eu adorava, que era uma coisa meio de casa, sabe, assim, meio aconchego, sabe, meio cozy, assim, uma coisa bem gostosa. E aí eu fui pra lá e eu tive bastante tempo pra pensar o que eu iria fazer, procurar lugar, comprar aparelho e tudo mais. Só que nesse meio tempo eu fiquei grávida da minha primeira filha. E aí eu falei: "Bom, eu vou precisar de um espaço", ao mesmo tempo estava crescendo muito, eu já não conseguia atender o número de pessoas que me procuravam, então eu já tinha meio que uma fila de espera e eu ainda estava grávida. Eu falei: "Ai, o que eu faço agora?" Estava crescendo naturalmente. Tive neném, esperei um tempinho e aí voltei a dar aula, assim, depois de 2 meses, porque eu não aguento ficar em casa. E aí É voltei a dar difícil. aula, sim. E quando eu voltei, eu não tinha mais como atender sozinha, porque tinha muita procura e já não aguentava mais falar não. Falei: "Bom, preciso de um espaço maior". Procurei, achei um espaço maior, falei: "Agora eu vou crescendo Sim. naturalmente". E nesse novo estúdio, a procura, coloquei 2 professoras, e aí aumentou a procura, coloquei 3, coloquei 4. Então, na verdade, não teve esse dia que eu acordei e falei: "Bom, hoje vou crescer, quero aumentar". Sim. Naturalmente foi acontecendo, então eu tive que meio que ir acompanhando e eu fui descobrindo tudo no meio do caminho. Então a Aline gestora surgiu no meio de um processo de demanda. Eu não procurei por isso, Sim. mas graças a Deus naturalmente aconteceu acredito eu, pelo bom Com trabalho também. certeza. E todo crescimento é assim.
empresarial, né? Eu tenho algumas empresas e você fala assim, você já sabia que ia acontecer isso? Não, Foi exatamente essa pergunta que eu fiz impossível. pra você. Como? Como? Me conta o segredo. Tenho, porque é o que você falou, um bom atendimento, um bom serviço, e vai se Exato. conectando e você vai abraçando, você vai conectando mais pessoas para esse ecossistema, e a hora que você vê, você fala: "Meu, caramba, olha onde eu cheguei", né. Só que isso baseado sempre com pessoas. Exato, e é um trabalho tão de assim, de formiguinha, porque realmente não foi nada planejado. Tanto que agora o meu crescimento atual, mudei de espaço, tô com um espaço muito maior, Sim, foi exatamente por causa dessa demanda. Eu vou lançar um curso de formação para professores agora, então eu precisava de mais espaço, bacana. precisava de uma estrutura para atender melhor esses novos professores que irei formar. Agora uma pergunta que eu acredito que é importante a gente falar também. As pessoas entenderem o que que é o pilates, porque muita gente comenta: "Ah, eu quero ter uma qualidade de vida. Ah, eu quero melhorar minha respiração. Ah, eu quero melhorar minha postura", mas o que é o conceito do pilates? Eu acho que é importante a gente Sim. explicar isso. E deixar bem claro, né, Sim, porque eu lembro que no começo, né, muita gente me procurava, porque: "Ai, tô grávida, quero fazer pilates", ou "Tô com uma certa idade, quero mais alongamento", que na verdade as pessoas talvez seja um pouco desconhecido ainda pelas pessoas, porque talvez, como o método foi tomando um novo rumo, foi virando mais contemporâneo, talvez ele tenha se perdido um pouco nesse conceito. Na acredito. verdade, o Pilates, ele é um método de condicionamento físico. Ele foi criado pelo Joseph Pilates, que é um alemão, ele saiu da Alemanha, ele passou num processo até chegar em Nova York, nos Estados Unidos, e lá ele, dentro dessa pesquisa de tudo que ele tinha da vida mesmo, porque ele não é formado em nada, ele não tem nenhuma formação específica, ele só é somente um grande curioso. De tudo Que que ele incrível, né, a história é dele é incrível. incrível. Então, de tudo que ele foi aprendendo de acordo com as vivências dele, ex-pugilista, ex-modelo de anatomia, porque como ele tinha os músculos muito Definido. definidos, exatamente. Tinha um problema respiratório, então a partir da experiência dele de ter dificuldade com a respiração, ele foi criando mecanismos e desenvolvendo um método de condicionamento físico, que foi criado num momento meio guerra, pós-guerra, Sim, para condicionar os soldados, né, que combatiam na guerra e também para ajudar na reabilitação dos que se machucavam lá. Então, nessa época, ele ficou num campo, né, num centro, como se fosse uma enfermaria, que ele ajudava essas pessoas, e ele tinha pouquíssimos recursos. Então, nesse momento que ele estava na Inglaterra, ele trabalhava nesse centro, nessa enfermaria, que ele reabilitava e ele condicionava esses soldados que iriam combater. Mas o único recurso que ele tinha nessa época eram as camas do hospital, por isso o sistema de molas. Então ele isso tirava é as molas incrível. das É camas, verdade. exatamente, para criar uma resistência, para que eles pudessem trabalhar força, para eles poderem trabalhar força e alongamento através da resistência das molas. Então foi se Massa. criando um sistema de condicionamento físico e de reabilitação para uma pessoa que não tem formação nem em educação física, nem em fisioterapia. Mas o mais mágico não é isso. Ele criou todos os aparelhos. Então, tudo que tem hoje lá no Incrível. estúdio, ele criou da própria cabeça dele. Ele tinha um amigo que era engenheiro, então ele falava: "Eu quero fazer esse movimento, eu preciso de um mecanismo que puxe, que solte, que encaixe. É uma maca, é uma cama, é uma cadeira". Então ele Naquela foi época ainda. naquela época, ele foi criando tudo isso sem recurso nenhum. E aí, a partir da cabeça dele, ele foi criando esse sistema de condicionamento físico, que trabalha alongamento e força num mesmo movimento. Então, se eu pudesse definir o Pilates hoje, seria um exercício que trabalha força, alongamento e controle em um só movimento. Isso é verdade. Isso é Sim. verdade. A gente sofre, viu. E aí tudo vem como um plus. Então também trabalha flexibilidade, respiração, tudo vem junto com esse combo coordenação motora. O que
às vezes as pessoas veem um pouco iludidas, mas eu tenho que ser alongada para ir para a aula de Pilates. Não, na verdade a gente quer te alongar, a gente precisa de você lá para trabalhar alongamento. Eu vou explorar o que você mais precisa. Mas eu já sou muito alongado. Ótimo. Agora vamos ter um controle desse seu alongamento. Vamos melhorar o controle nas suas articulações. Vamos, na verdade, o que a gente pode fazer para diminuir chance de lesão no seu esporte? Então a gente vai trabalhar o que você precisa dentro da aula. Para quem faz muita musculação, a gente é mais encurtado. Exatamente, trabalhar mais mobilidade nesse caso. Então o Pilates ele é um complemento. Sim. Sim. Ele é um complemento sempre de outras atividades que são extremamente essenciais. Posso fazer só Pilates e não fazer musculação? Não, você não pode. Infelizmente não. Você tem que fazer Pilates e você tem que fazer musculação. Posso fazer só musculação e não fazer um exercício aeróbio? Não, são sistemas diferentes. Tem que fazer também um exercício aeróbio para complementar. O aeróbio, musculação e o Pilates. Então, na verdade, se a gente puder fazer um pouquinho de tudo, é o melhor cenário. Exato, acrescentar um esporte aí, uma dança, para ter a parte também gostosa do social, do lúdico, também tem que ter, e a dança, a competição. É um 360, né? Você tem que saber onde você tá, você tem que saber onde você vai. Exato, e é prazeroso. Muito prazeroso. Não adianta só fazer as coisas por obrigação, eu tenho que ir no Pilates, eu tenho que ir na musculação, não, tem que fazer o que dá prazer também. O beach não é gostoso, você não vai lá, joga, socializa o tênis, a natação, acho que tudo que você puder estar com pessoas, porque é isso, gente, é sobre pessoas também, não é só... Exato, é qualidade de vida, é tudo isso, é saúde, pessoas, conexões, tudo tem que se conectar. Exato. E nesse mundo do empreendedorismo, agora vamos para um lado mais profissional. Sim. Quais foram o seu maior desafio? Que você falou, vou ter que encarar essa. Quando foi? Porque a gente passa por muitos desafios, né? Então não é só a parte boa. Então, tem algum momento que marcou você? Tem, assim, para ser bem sincera, eu amo dar aula. Amo, amo. Assim, sou apaixonada. Paralela a isso, eu também amo ser mãe. Tenho 2 filhas lindas, inteligentes, maravilhosas, que eu quero muito estar próxima. Então a gente também tem uma demanda. E tem a parte da gestão. Como eu te disse, o estúdio ele foi crescendo naturalmente. Só que as demandas elas também foram aparecendo junto. E não é só a gestão dos professores, também é financeira, é de marketing, o espaço, cliente, é pós-venda. Exato. Os professores que me procuram para dar formação de aula para professores, que é a minha maior especialização hoje em dia. Então, acho que a maior dificuldade assim que eu imagino seria a de administração desse tempo. O que eu vou dedicar para cada segmento. E é muito complicado, precisa de muito carinho para cada área. E pessoas confiáveis também. E conhecimento. Então, eu sou muito fuçada, sou curiosa, então eu quero fazer. Então eu vou, pesquiso, eu falo, gente, eu tenho que aprender a fazer uma planilha no Excel. Claro, por que não? Daria de Deus. O que é a maior dificuldade hoje? Uma planilha no Numbers. Minha maior dificuldade hoje em dia é essa. Não é fácil, não. Não é fácil, mas eu venho aprendendo e como você falou, tenho pessoas que me ajudam muito e acho que isso faz toda a diferença para o negócio crescer saudável também. Faz. Você tem uma meta, né? Sim. Que deve ser, não vai parar onde você tá. Não pode. Perfeito. Então, eu acredito que nesse momento, eu sempre falo que essa dificuldade é o seu impulso para onde você quer chegar. Sim. Então é o seu next level, né? A hora que você vai dar o... Então quando você estiver pronto aqui, você fala, agora eu tô pronto para crescer. Porque se você for crescer desse jeito, você já sabe que vai gerar não desconforto, mas vai gerar uma falta, você vai ter que não vou ver minhas filhas mais, não vou poder mais dar aula, peraí. Aonde eu vou tirar um pouco o pé? Exato. É isso, então é um momento crucial mesmo, eu acredito que seja uma fase bem... Mas é muito importante, e eu acho que a gente tem que... Eu pelo menos, acho que eu tenho que saber tudo sobre o meu negócio, né? Eu acho muito importante, eu preciso saber o que eu tô vendendo. Concordo. E até uma das vezes que nós fomos para esse congresso, um desses que foi em Chicago, que era um
lugar que eu ia bastante fazer congresso, porque tinha um congresso que sempre acontecia por lá, concentravam-se os melhores professores de Pilates, assim, normalmente davam um curso lá. E era muito legal, porque na hora de escolher os cursos, nessa segunda, terceira vez que eu fui, eu até perguntei pro meu marido, tinha um de business. E aí ele falou: "Por que você não escolhe esse?" Legal. "Ah, porque não precisa", ele falou: "Precisa". Precisa. Precisa e posso te falar, você vai aprender com os melhores. Aí eu olhei lá, né, eu vi o nome, eu falei: "Gente, mas eu não tenho a menor ideia de quem que é essa pessoa". Ele falou: "Você não tem a menor ideia porque não é do Pilates". É Ó, verdade. pesquisa sobre ele, você vê que ele não é, provavelmente, é uma pessoa especialista em business. Sim. E aí depois eu dei uma pesquisada, autor de vários livros, era um cara realmente super conceituado. E realmente foi um divisor de águas, porque eu estava lá no meu primeiro estúdio. Sim. Então eu não tinha muita noção, porque eu administrava um espaço muito pequeno. Eu ainda tinha o dono da academia, era muito mais simples para mim. Foi aí que eu comecei a ter uma noção mais ampla do que eu realmente precisava. De que a Aline não era só a professora de Pilates, a Aline era a empresa. Aham. E aí eu descobri que hoje eu tenho o nome que é o Pilates 939, mas na época eu era só a Aline Guedes Biagi, Aham. pessoa física e empresa. Então eu fui descobrir que eu precisava partir da Aline, a Aline é a empresa. Ela É isso aí. precisa, Aline S.A. exato, a Aline S.A., para depois vir e aí crescendo e até virar o Pilates 939, Sim. virar um nome que eu levaria junto com a E empresa. você comentou aqui nos bastidores que você vai lançar um treinamento, um curso, como é que é isso? Conta pra gente. Isso, faz tempo que eu tenho esse projeto. Sabe Sim, aquele muito legal, projeto que educacional. fica lá na gaveta? Aham. Então, aí no primeiro momento, eu comecei a tirar ele do papel, só que aí cresceu o estúdio. Então eu tive que dar treinamento para os professores, tive que dar um outro foco. Passou mais um pouquinho o tempo, eu tive outra filha. Aí eu guardei um pouquinho ele na gaveta. Tirou, botou de novo na gaveta. Guardei, mas deixei bem em cima, Sim, ficou bem alto. toda hora que abria a gaveta Eu enxergava. olhava e só fui atualizando ele. Legal. E aí, porque na verdade na minha cabeça, eu não, assim, pode até ser um pensamento pequeno, mas eu não me via dando curso de Pilates, eu não achava Sim. realmente, eu gosto muito de dar aula, eu faço isso naturalmente, é uma coisa que eu tenho muito prazer. Naturalmente, vários professores de Pilates foram me procurando. "Ah, eu preciso me preparar, que eu tenho uma formação, eu preciso passar na prova. Você não me ajuda?" "Claro, vem aqui", eu dava aula específica para formação. "Ah, eu preciso fazer aula para o meu corpo, mas eu também quero aprender mais sobre Pilates". "Vem aqui que eu te ensino". Legal. E aí aconteceu de uma época que mais que a metade dos meus alunos do estúdio eram professores de Pilates. Então vários professores daqui de Ribeirão me Incrível. procuravam, exato, porque um contava para o outro, e aí E sem querer você foi. criou essa base de relacionamento. Exato, e aí um contava para o outro: "Ó, vai lá que ela prepara para a prova, que ela faz aquilo". Até que teve um professor de São Paulo, falou: "Aline, eu tô te mandando 2 alunas aí, que eu quero que você prepare elas para fazer a minha prova". Falei: A "Gente, gente ué, tá é bom, o tá dando sucesso, certo". mandando, "Tá bom, tá prepara", mandando que sucesso. honra, né. É, "Você tem certeza?" Ele: "Claro que eu tenho nossa, certeza, absoluta". E mesmo da minha formação, acontece de vir professores me procurar para se preparar para fazer a prova. Então eu falei: "Gente, tá especial sim, isso". sim. E vários professores pedindo: "Você não vai dar uma formação? Você não vai dar uma formação?" Eu falei: "Vou, tá guardada, vai vir, vem". Calma. E agora eu falei, esse ano que eu mudei, o espaço tá maior, eu falei: "Acho que eu colocava a culpa no espaço, mas não era culpada". Porque eu sempre dei curso lá, eu dava cursos menores, Sim, então eu falei: "Quer saber, que legal. esse ano vem". E aí eu falei: "Bom, eu vou fazer, já estou tudo planejado, fiz mudança, fiz tudo, esse ano vem, segundo semestre, teremos uma Tá formação chegando então. para professores no Pilates Legal. 939". Mas antes Massa. disso tem muita coisa, viu. Eu tenho certeza. Antes disso ainda tem curso de Pilates para gestantes, Hum, tem aqui em Ribeirão, Pilates para gestantes no pré e no pós-parto, e tá indo para Cannes, na França, então uau, também temos o curso lá. Fui convidada para dar mais uma vez massa. esse curso lá. Olha que legal. Muito legal. Sim, então Hum, acho que passaremos por Portugal e França ainda no segundo semestre. uau. Tempo, Dari? Não tenho, mas vou Ah, mas a fazer, gente vai dar um jeito. vou dar um jeito. Que É legal. isso, muito legal. Felicidade. Tô super feliz, por isso que eu tô te contando também, Ah, muito porque bacana. eu fico muito feliz com essas oportunidades, acho que são Eu acho incríveis. que é um mérito de todo o nosso trabalho, de tudo que você Sim, conquistou, né, da sua carreira. Nada mais gratificante do que isso, sim, né. Eu acredito que é o que move a gente a ser melhor a cada dia. sim. O Pilates é isso, Pilates é isso, você Pilates se superar todos, todos os dias. ser melhor, não é?
Sim. Agora, quando a gente fala de Pilates, como que a gente acerta no estúdio? Como que eu identifico? Agora é uma pergunta técnica, né, então vamos falar, o Dari vai procurar um estúdio de Pilates. Logicamente que eu já faço aula com você. Mas eu não conheço nada. Como que eu identifico? Eu vou estudar um método, eu tenho que ler algum a mais? Qual que são os primeiros passos? Então, acontece bastante isso, Porque, né, às eu vou te vezes falar que foi uma dificuldade minha. sim, e acontece às vezes de algum aluno mudar de cidade ou às vezes: "Ah, preciso da minha mãe que mora em outra cidade, como é que faz para encontrar?". O que que eu acredito? Eu acho assim, existem estúdios e estúdios, existem muitas pessoas boas com marketing, que fala muito bem, que faz bastante propaganda. Eu acho que a essência, você saber que eu acho que dá para confiar nesse lugar, é um lugar que você entra e as pessoas elas a professora olha para você, a professora te escuta. "Ai, mas ela fez uma anamnese que faz isso, faz aquilo, pula, volta". Não é isso, é ela sentar e falar: "Por que que você me procurou? O que que você está fazendo aqui? Legal. O que que você precisa?". Humanizado mesmo. Exato, e é uma resposta tão simples, é o olhar assim: "Por que que você me procurou? O que que você está fazendo aqui?". Legal. E você sentir que nessa aula ela está te oferecendo isso, Sim, que ela tá na verdade ela te escutou e ela está conseguindo entregar o que você estava procurando. legal. Porque vão tentar te empurrar várias outras Sim, coisas no meio do caminho, que não é o que você precisa ou talvez não é o que você quer. Então 2 coisas precisam ser trabalhadas, o que você procura e o que você precisa, legal. e sentir segurança naquilo. Adorei. Se você chega num lugar que você fala: "Ah, eu quero me pendurar no Cadillac, eu quero fazer tal pose", e a pessoa vai lá, o professor vai lá e te coloca para fazer isso, você está no Tudo lugar errado. errado. Tá tudo errado. Então já saiba que você não está no lugar certo. Legal. Agora se você chega num lugar e o professor te fala: "Você precisa disso, disso, disso", e também: "Lembra aquela dor que você se queixou da coluna? Eu sei o que eu posso fazer para a gente melhorar isso". Legal. Então ele tá te oferecendo o que ele acredita que você precisa Sim, e a sua necessidade naquele momento. Então acho legal. que são 2 fatores, mas se começa com muitos planos mirabolantes e Já numa tá errado. primeira aula, eu acho que talvez não Não, não, seja o melhor lugar sim, para você no legal, momento. interessante. Se você tivesse que dar um conselho pra Aline de 20 anos atrás, o que que você falaria pra ela hoje? Um conselho, Pra Aline de 20 anos atrás, que estava lá começando, acabou de sair da faculdade, com toda a sua experiência que você tem com hoje. tudo isso, eu Tá, falaria: "Faça tudo novamente". legal, é isso aí, Tudo, é isso. tudo novamente, todos os erros, todos os acertos, porque tudo que eu passei, assim, realmente eu sei que foi lindo. Tudo que eu Valeu a pena. errei, tudo, tudo. E eu errei graças assim, eu imagino que graças a Deus eu pude perceber em algum momento o erro, muitas vezes não foi na hora, Sim, não foi. Nossa, demorou. às vezes a gente não percebe. Mas às vezes eu não teria maturidade suficiente para resolver aquilo. Então Sim, eu acho concordo. que tudo que eu passei, assim, de dificuldade, de superação, as dores que eu tive lá no começo mesmo, eu tinha um problema no joelho que eu falei, a Sim, condromalácia. Que bom que eu continuei procurando como resolver isso, sabe, como, solucionar, como ir atrás, passar por vários estúdios diferentes, várias técnicas diferentes, que bom. Porque talvez se eu tivesse encontrado lá no começo a cerejinha do é bolo, verdade. talvez eu não tivesse Olha que corrido legal tanto isso. atrás, estudado tanto É, e aprendido tanto, conhecido tantas pessoas incríveis, porque é verdade. é isso, né, não é Aham, só o pilates, é o processo. Eu tenho lá no estúdio, você já viu que tem uma parede tem. que é a minha parede da fama, que são todos os professores que eu conheci ao longo dos anos. Se eu não tivesse passado por cada um, escutado a Que história de legal, cada um, eu não teria trazido uma coisinha para mim hoje. Então, adorei, faça tudo igual. adorei. Aline, faça tudo igual, caia tudo de novo, levante tudo de novo, guarda dentro da gaveta do projeto, reabre agora com mais Super bom, maturidade, mais sabedoria. adorei. E é isso. Agora, eu quero que você olhe para aquela câmera ali. Agora aquela, Aquela câmera, aquela. e você vai dar um recado para as meninas do Soma, Mas esse recado tem que ser mais que por especial. favor. Ai, e eu não vim com nada É assim preparado, mesmo. mas é assim que tem que ser. Meninas, eu entrei no Soma através de um convite para dar uma aula para vocês de pilates. O que que é o pilates para mim? Pilates para mim é saúde, é qualidade de vida, é o que vai fazer
levar a gente para uma longevidade, assim, para uma qualidade de vida melhor na nossa melhor idade. Então, meu conselho para vocês é: continue cuidando da saúde de vocês. Esse é o nosso maior bem, é o bem mais precioso. Eu me sinto honrada de estar com mulheres tão incríveis, tão poderosas, mulheres e, claro, Dari no meio de nós todas. É uma honra, assim, estou aprendendo muito com vocês, tem sido um processo de aprendizado, assim, vocês não conseguem imaginar, então só desejo isso para vocês, continue cuidando da sua saúde. Ah, adorei, minha Muito amiga. obrigada. Obrigado, Eu viu? amei. Por ter contado essa história muito bonita, Obrigada, que honra estar todas aqui, essas obrigada pelo fases. convite, fiquei muito feliz mesmo. A gente também tá. É uma felicidade e uma honra estar aqui com essa Obrigado. pessoa, esse ser de luz. Obrigado, gente. Obrigada, viu. E chegamos a mais um final do podcast Soma Inspira. Eu não tenho uma resposta, meu Deus, eu não pensei. Depois eu olhei os vídeos e falei que realmente fica passando uma coisa lá atrás, eu já tô ficando doida com a luz aqui. Então realmente é isso. Tá tudo certo? Tudo certo? Tá Não tudo tô ótimo. descabelada. Não tá. Não tá, Tá gente. perfeito. Bora.